Boa tarde a todos. Que as bênçãos de Jesus, nosso divino amigo de todos os momentos, possam nos alcançar a todos, nos envolver a todos, guardando-nos na sua infinita paz. É para mim uma imensa alegria estar aqui com vocês mais uma vez nessa tarde, nesta casa que nos é tão querida, nessa cidade que nos é tão querida, irmã mesmo, a fim de que possamos juntos beber das fontes inesgotáveis do Evangelho e da doutrina espírita. Se pararmos para pensar, boa parte da nossa existência aqui na matéria, 1/3 mais ou menos, em média dela, é gasto com sono. Se considerarmos a expectativa de vida média, por exemplo, do brasileiro, segundo as últimas pesquisas e informações, da ordem de 75 anos, estamos falando de algo em torno de 25 anos passados dormindo. Mas a grande pergunta, sobretudo à luz do Espiritismo, do conhecimento espiritual, é: o que fazemos com esse tempo? É possível também a nós aproveitar todo esse tempo no sentido de progredirmos, de desenvolvermos mais ainda o nosso espírito? Em outras palavras, ou em boa síntese, o que nós temos feito até mesmo do nosso sono? O que nós temos feito do tempo que passamos dormindo? Será que a gente simplesmente fica lá em espírito também repousando? Ou será que para além do sono, há também movimento, ação, realização, para o bem e para o mal? É nesse sentido que a doutrina espírita, abrindo, rasgando mesmo os véus da vida espiritual, do mundo espiritual para todos nós, vai nos levar a outras reflexões muito mais abrangentes e importantes no que diz respeito a esse 1/3 da nossa existência aqui na matéria, convidando-nos a deveres outros para os quais muitas vezes não estamos atentos. O dever do ser já consciente da vida espiritual, da vida que esplende, que prossegue para além dos estreitos limites do corpo físico, mesmo enquanto estamos encarnados aqui, o dever de também olharmos para esse tempo, para esses momentos, para essas oportunidades e utilizarmos isso para o nosso progredir. Então, passando aí pelo princípio da reflexão, vamos ao Livro dos Espíritos, em que Kardec também vai se propor a analisar o plano do sono e dos sonhos, juntamente com a espiritualidade superior, das questões 400 em diante. E na questão 401, Kardec vai perguntar então aos benfeitores: o que se processa no sono? O que acontece no sono? O espírito fica também repousando como corpo no sono? Então, a resposta dos espíritos vai dar para nós esse novo horizonte de reflexões e de entendimentos. Eles vão dizer assim: durante o sono, afrouxam-se os laços que prendem o espírito ao corpo. E este, então, se lança no mundo espiritual e entra em contato mais direto com outros espíritos. Tanto de encarnados, naturalmente, próximos ou distantes a ele, como também dos desencarnados. Então, para além daquilo que os nossos sentidos físicos muitas vezes podem abarcar, para além daquilo que a nossa memória consiga se lembrar, há toda uma vida que se desenrola todas as noites, para cada indivíduo, para cada sociedade. Essa interação entre esses mundos que sabemos ser solidários, entre essas duas humanidades, a encarnada e a desencarnada, se acentua, se aprofunda ainda mais nesses momentos da noite, do sono, ou do desprendimento pelo sono físico. Ora, se sabemos então que há ação lá, que há interação, que há movimentação, o que fazemos e como isso que fazemos repercutirá na nossa vida aqui, durante a vigília, quando estamos acordados?
É sobre isso que Kardec vai tratar, juntamente com os benfeitores, na questão seguinte. A questão 402 de O Livro dos Espíritos, que é um verdadeiro tratado sobre o sono e sobre os sonhos. Sobre como bem aproveitar esses momentos e sobre como também o não aproveitamento ou a má utilização desses momentos repercute na nossa caminhada aqui enquanto acordados, enquanto despertos. Fica inclusive a sugestão para que leiam depois toda a questão, bem como a resposta dos benfeitores, bem como o comentário de Kardec, porque realmente traz ele ali algumas definições muito importantes. Mas uma das frases lapidares que os Espíritos ali trazem, já dando-nos a entender a dimensão da importância desse estudo sobre o nosso sono, da preparação para o sono, eles dizem: o sono influi na vossa vida muito mais do que podeis supor. Muito mais do que nós supomos, concebemos, o que lá fazemos, o que lá buscamos, as relações que lá cultivamos, influenciam a nossa vida aqui de vigília. Essa simples frase, portanto, já nos dá uma nova dimensão da importância desse estudo e da preparação. Naturalmente, que esse entendimento vai ser ainda mais amplificado nas demais obras da codificação, mas também nas obras subsidiárias que vieram depois. Por exemplo, através de um André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, a vida no mundo espiritual, as suas obras, que são de fato uma revelação toda nova para nós, claro, harmonizada com as bases e os fundamentos da doutrina espírita, mas abrindo novos horizontes, novas revelações, novas compreensões sobre o que se processa nessa vida para além do corpo físico. Essa interação entre encarnados e desencarnados. Portanto, revelações magníficas ao longo de toda a sequência de suas obras. Também através, por exemplo, de um Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, temos informações preciosas sobre essa interação mundo espiritual, mundo dos encarnados, sobre o que os desencarnados, ou melhor, o que os encarnados lá fazem, o que buscam, o que realizam, e como isso repercute aqui. Também através das obras clássicas e muito preciosas de Ivone do Amaral Pereira, que em suas obras, por exemplo, Recordações da Mediunidade, Devassando do Invisível e outras, os próprios romances, Amor e Ódio, por exemplo, uma obra que pude ler recentemente, que nos fala muito dessa interação, dessa atuação no mundo espiritual. São todas essas obras que vêm ainda mais reforçar aquilo que Kardec e os Espíritos já puderam trabalhar no Livro dos Espíritos mesmo, ajudando-nos a abrir esses horizontes de entendimento quanto à vida espiritual, à vida durante o nosso sono e o que ali se processa. Mas, nessa questão ainda, 402, os Espíritos vão trazer algumas reflexões interessantes. Em determinado momento, vão eles falar assim, apresentando um conceito lapidar. Dizem os benfeitores: tiveram sonos inteligentes aqueles que, em desencarnando, logo se desligam da matéria. Olha o alcance dessa fala dos benfeitores. E olha que interessante essa expressão que eles cunham, sonos inteligentes. Porque é isso que nós buscamos à luz do Espiritismo, ter esses sonos inteligentes, ou cultivar o bom uso do sono, do tempo do sono. E eles estão, no fundo, conectando o sono ao próprio processo de desencarnação. Porque, no fundo, o que é o sono, senão um treinamento para o que acontece depois no processo de desencarnação? O que é o sono, o processo de desprendimento físico durante o sono, senão um processo de desencarne em menor escala, entre aspas? Não se rompem todos os vínculos do espírito com o corpo, como acontece na desencarnação, mas boa parte deles, sim. Por isso é o sono já uma espécie de treino de preparação diária para o momento definitivo da desencarnação.
E o que os Espíritos estão nos dizendo é que aqueles que souberam cultivar ao longo da encarnação sonos inteligentes, aqueles que valorizaram, que se prepararam, que aproveitaram o sono, terão uma desencarnação muito mais suave, muito mais leve, com muito menos perturbação do que a imensa maioria dos espíritos na Terra que ainda desencarnamos com essa ou aquela outra perturbação. Graças às paixões, aos apegos materiais e tudo mais. Então apresentam-nos aí já uma variável imprescindível para estarmos preparados para o dia que o convite a retornar à verdadeira vida, à vida espiritual, à pátria espiritual, melhor dizendo, quando chegar esse momento estejamos preparados, estejamos tranquilos, serenos. Né? Me recordo inclusive da questão 165 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se o conhecimento do Espiritismo ajudaria no processo, diminuindo a perturbação do processo de desencarne. E eles dizem assim, ajudem muito, porque ele pelo menos já sabe mais ou menos o que está se processando, mas a consciência pura e a prática do bem ajudam mais. Ou seja, até mesmo no sono, durante o sono, utilizarmos disso também para a prática do bem, numa consciência pura, cultivada cotidianamente, juntando todos esses elementos, a gente está desde já, durante a vida, construindo ou nos preparando para uma desencarnação tão tranquila quanto nos seja possível no estágio evolutivo em que estamos. Mas veja então, que lapidar esse conceito que eles trazem. Sonos inteligentes. Mas eles prosseguem dizendo, os que tiveram sonos inteligentes são aqueles que, quando desdobrados durante o sono, vão em busca ou vão conviver com espíritos que lhes são superiores. Viajam com eles, conversam com eles, se instruem com eles, trabalham mesmo em obras que, ao retornarem para o mundo espiritual, já encontrarão concluídas. Olha que fantástico isso. O que eles estão dizendo é que nós, aqui, assim como nós temos planos aqui, de estudo, de obras, de trabalho, nós os temos, ou podemos ter de lá também. Assim como temos os nossos projetos aqui, com início, meio e fim, nós podemos tê-los lá também. De modo que quando chegarmos do lado de lá, veremos até obras já concluídas, cursos inteiros já concluídos, feitos durante a encarnação. É como se tivéssemos uma segunda vida, não é uma segunda vida, mas, como não conseguimos muitas vezes fixar isso na memória, dadas as limitações do corpo físico, em registrar esses acontecimentos, que é o que inclusive fala na questão seguinte, 403, por que não conseguimos lembrar muito bem? Num sentido, um aspecto, uma variável, é a própria limitação física do cérebro, do nosso corpo, que ainda não consegue muito registrar esses acontecimentos. Mas o que eles estão dizendo é que podemos ter lá trabalhos, obras, realizações, que em voltando ao mundo espiritual, estariam já concluídos, porque feitos durante a encarnação. Cursos inteiros, estudos, viagens a outras esferas, a outros planos de aprendizado, de enriquecimento do nosso espírito. Esse é o sono inteligente. O sono que busca se nutrir do que vem do mais alto, em contato com os nossos benfeitores, com os nossos instrutores, que outra coisa não desejam senão aproveitar também esse momento do sono para nos ajudar, para nos instruir, para nos enriquecer, para nos preparar para as provas que temos que passar por aqui. Isso são os sonos inteligentes. Me recordo aqui do caso do livro Missionários da Luz, capítulo 8, em que André Luiz, acompanhando o benfeitor Alexandre, vai verificar ali todo um curso na espiritualidade, dado, destinado sobretudo a indivíduos que estavam encarnados na Terra. Me recordo também do livro Os Mensageiros, capítulo 38, em que na casa de uma irmã, uma tarefeira fiel, André Luiz pôde acompanhar todas as realizações que acontecem durante o sono físico. O contato de parentes, não, da família espiritual com aqueles que estão encarnados, sustentando-lhes na prova, amparando-lhes, orientando-lhes. Então, a gente tem muitas referências disso nessas obras.
mas eles acrescentam também, apresentando o outro espectro, o outro lado. Na questão 402, os Espíritos vão dizer: existem, porém, aqueles outros que não buscam os sonos inteligentes, o sono inteligente. São aqueles que, em desencarnando, passam por períodos mais longos de perturbação. Isto é, são aqueles que não buscaram cultivar ao longo da encarnação essa variável importante do cuidado com o sono e, por isso, têm processos desencarnatórios mais complicados. Claro que terão outras variáveis que influenciam nisso, como já falamos, mas essa é uma das importantes. Então, são aqueles que, por não bem aproveitarem os pequenos treinos de cada dia para a desencarnação, ao chegar o momento, lidam com maiores perturbações. Mas o que fazem esses, de um modo geral, os que não têm o sono inteligente, os que não aproveitam o momento do sono, os Espíritos vão dizer, são aqueles que, em deixando o corpo físico, se dirigem diretamente aos planos inferiores, em busca das antigas afeições. Em outras palavras, em busca dos nossos velhos comparsas e parceiros de desatinos. Deixando o corpo, vamos diretamente a eles e, naturalmente, aos desequilíbrios e aos desatinos que muitas vezes ainda cultivam. Acrescentam eles, são aqueles que, em deixando o corpo, vão em busca de gozos ainda mais baixos do que aqueles em que se deleitam enquanto estão aqui, acordados. Ou seja, aqueles que ainda se deixam conduzir e arrastar pelas paixões, pelos vícios de toda sorte aqui, em saindo do corpo, dão ainda mais vazão a esses gozos, a esses desatinos, porque no mundo espiritual, como aprendemos, também existirão as regiões, como os grupamentos de espíritos, sintonizados pelas buscas, via mente, que buscam esse tipo de coisas. Então nós, deixando o corpo, vamos lá. Bebem, dizem eles, em doutrinas ainda mais vis, ignóbeis e funestas do que as que professam aí. Ou seja, como a nos dizer que muitas das ideias, das filosofias, dos pensamentos mais prejudiciais que chegam às nossas sociedades aqui encarnadas, no fundo têm origem nesses processos de intercâmbio durante o sono no mundo espiritual. Muitas vezes são geradas lá essas ideias, os espíritos para lá vão, bebem dessas ideias e, enquanto aqui encarnados, trazem elas a lume. E a gente já viu experiências como essa nas próprias reuniões mediúnicas. Grupamentos do mundo espiritual dedicados, por exemplo, ao desenvolvimento de novas drogas, ainda mais complicadas, mais viciantes. E espíritos que lá vão, entram em contato com isso e aqui no plano dos encarnados vão desenvolver essas drogas, a prejuízo da sociedade. Quantos planos, quantos crimes, guerras, não tiveram também nesse intercâmbio pelo sono a sua origem? Enquanto tem aqueles que vieram ao plano da matéria, que realizam, e aqueles que concebem no mundo espiritual e que transmitem e que interagem com esses outros lá. Então isso acontece também. Como, claro, acontece também para o bem. Ou de onde achamos que vêm essas grandes ideias dos grandes pensadores, dos gênios do mundo? Quantos relatos não há, Leon Denis mesmo põe isso nos seus escritos, desses gênios, grandes pensadores, grandes artistas, que elegiam, digamos assim, o momento da manhã, quando voltavam do sono, como o momento mais precioso, o momento de ouro, em que mais criativos eram. Por quê? Porque traziam essas ideias do sono, em que visitavam esferas mais elevadas, estudavam com espíritos sublimados, e ao voltarem para a carne, traziam aquilo na forma de concepções, de arte, de novas invenções. Assim se concebem muitos dos progressos da humanidade, no campo da ciência, da filosofia, desses seres que pelo sono se unem aos benfeitores maiores da humanidade, lá estudam, e ao voltarem para cá, trazem isso a lume. Isso explica também como que muitas vezes uma mesma ideia nasce em pontos diversos da Terra.
completamente diversos, indivíduos que nunca conversaram entre si aqui, durante a vigília, mas que no sono frequentavam as mesmas reuniões. E ao voltarem para cá, traziam as mesmas ideias, embora distantes. O caso, por exemplo, de Alfred Russel Wallace e Charles Darwin é um desses casos. Os dois concebiam ao mesmo tempo, em lugares distantes, sem nunca terem contato um com o outro, ideias similares no âmbito da teoria da evolução. Tanto que quando Alfred Russel Wallace envia os seus manuscritos a Darwin, Darwin se impressiona e apressa-se também a publicar os seus escritos. Porque ele via ali muitas das ideias que já estavam sendo concebidas. Por quê? Nunca haviam se falado aqui. A ideia, por exemplo, o desenvolvimento da aviação, do avião, Santos Dumont aqui, outros lá, outros cá, todos concebendo ideias similares sem nunca se comunicarem, graças a essas interações do mundo espiritual. Isso nos dá uma medida do que ocorre lá, para o bem e para o mal. Então veja agora como que esse momento do sono ganha para nós uma nova dimensão. À luz do Espiritismo é agora preciso pensar, buscar compreender como eu posso aproveitar melhor isso. Como eu posso me preparar melhor para o sono, para que realmente eu aproveite. Porque não é simples o espírito conseguir construir essa lucidez do mundo espiritual para manter-se fiel aos compromissos assumidos de lá, aos estudos de lá. Novamente em André Luiz, no livro Missionários da Luz, no capítulo 8, ele está ali com o benfeitor Alexandre, que ministrava um curso para encarnados. E olhe que, em sua maioria, eram encarnados já vinculados a trabalhos aqui na matéria espiritualistas. Que dirá aqueles que não estão nem buscando nada. Tinha no curso inscritos da ordem de 300 indivíduos. Somente 32 conseguiam comparecer com frequência. 10%. Isso falando de seres que já estavam em buscas espirituais. Imaginemos a grande maioria das consciências na Terra que sequer ainda despertou para essas buscas. Dentro desse círculo, 10% eram os que frequentavam. E no dia que o André Luiz foi participar do trabalho, eles estavam ali aguardando a hora devida, acho que era 2h da manhã, começar a palestra do benfeitor. Chegando muito próximo da hora, só 30 tinham chegado, 2 estavam faltando. Então o Alexandre chama um instrutor Sertório, e diz, vai lá ver o que está acontecendo com esses 2. André, você quer ir acompanhar para ver o que está acontecendo? O André já estava curioso para ver, acompanha o benfeitor Sertório. Então eles chegam, vão visitar lá a primeira casa, do primeiro faltante. Era o Vieira. E quando eles chegam na casa do Vieira, eles encontram uma personagem que estava ali, digamos assim, aterrorizando o Vieira, esperando o Vieira, influenciando o Vieira, que mantinha-se num estado de pesadelos. Dava para ver, pelo semblante mesmo dele, pela condição mental dele, que ele estava assustado. Quem era a figura que ele estava? Barbosa, um ex-conhecido de Vieira, já desencarnado, que foi visitá-lo, e ele age com um tom de muita ironia, porque o Vieira, durante a vida, durante aquele dia, havia falado algumas inverdades sobre ele, algumas calúnias sobre ele, e ele então foi tirar satisfações com o Vieira. Ele foi esperá-lo sair do corpo para então colocar as coisas a limpo. E o Vieira então ficou preso àquela circunstância, não conseguia sair daquilo. O André Luiz esperando que ele fosse dar um jeito, que ele fosse afastar aquele cara para levar o Vieira à força para a reunião, o benfeitor fala apenas, não, ele que escolheu isso. Se essa é a escolha dele, deixemos ele com o que ele escolheu. A reunião está lá, a porta está aberta, se ele não quer ir, é o problema dele, é uma escolha dele. Ele simplesmente, o benfeitor, para dar uma ajuda, porque ele estava sofrendo com o pesadelo, dá um chacoalhão nele assim, ele acorda, e acorda assim, nossa, que pesadelo que eu tive, eu estava sonhando com o Barbosa, que o Barbosa veio me atacar,
Ele traduziu aquela experiência na forma de um pesadelo, mas que na verdade era o reflexo de uma experiência real, de uma visita daquele ex-companheiro que ele, pela maledicência, pela invigilância, havia atraído para perto de si, impedindo que chegasse ao estudo. Então, eis aí o motivo por que um havia ficado preso. Cultivo de emoções inferiores, sintonias mais baixas, naturalmente não conseguiu se libertar das teias, das sensações mais baixas, em busca do trabalho edificante no mundo espiritual. Né? Depois eles partem à próxima casa, ao próximo caso, Marcondes. E quando chegam à casa de Marcondes, o encontram na cama, numa festa sensual ali com 3 entidades femininas em profundo desequilíbrio. Então, pela invigilância mental, das emoções, dos sentimentos, ao sair do corpo, atraiu aquelas entidades e estavam ali numa festa de prazeres, ao invés de ir à tarefa que demandava. E mais uma vez, André Luiz, esperando que o benfeitor fosse afastar as entidades, fosse levá-la à força, o benfeitor simplesmente falou, é a escolha dele. Né? Ele buscou, ele cultivou isso, então deixemos com as suas escolhas. Então, para a gente ver como é difícil ainda, para muitos de nós, e como precisamos estar atentos com a vida cotidiana do dia, para que consigamos durante a noite, durante o sono, nos desprender dessas teias, das sensações baixas, como diz o benfeitor, as sensações mais baixas, para irmos em direção aos trabalhos, aos estudos edificantes. É assim, por conta dessa invigilância da grande maioria de nós, que muitos processos de tentação, de obsessão, de queda, se sustentam, se fortalecem através do sono. Então, quando estava caminhando com esse benfeitor, André Luiz ouviu assim dele, o Sertório, né? Esse instrutor. Quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Olha os adjetivos que ele usa, inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos. Ou seja, se nos dedicássemos à preparação espiritual, à educação espiritual, e buscaremos ver aqui o que é isso, né, alguns aspectos importantes dessa preparação, poderíamos estar aliando esse 1/3 da nossa vida às conquistas mais brilhantes, mais enriquecedoras para a nossa alma, no âmbito de pensamentos mais elevados, de ideias, ideais mais nobres, de sentimentos mais elevados. Né? Porque, embora muitas vezes não rememoremos todos os pormenores do que lá fazemos, quando estamos realmente aproveitando esse tempo, o benfeitor Alexandre vai dizer, nesse capítulo 8 do livro Missionários da Luz, nossos pensamentos aos poucos vão se tornando mais claros, os nossos sentimentos mais elevados, as nossas preces mais produtivas, os nossos trabalhos aqui no mundo, as nossas observações mais enriquecedoras, graças a tudo isso que vamos guardando dessas experiências quando bem aproveitadas no sono físico. Às vezes não fica a ideia clara, mas ficam intuições. Não fica a memória clara, mas ficam ideias, intuições. Fica um sentimento renovado, de mais esperança, de mais vigor. Quantas vezes não vemos, na própria obra de André Luiz, aqueles casos em que o encarnado passa por uma grande dificuldade, e então é visitado por benfeitores da esfera superior, e no outro dia ele acorda sem saber o que se passou, mais tranquilo, mais confiante, mais esperançoso. Por quê? Não fica a lembrança clara, mas fica a essência. E quanto mais investimos nisso, melhor essa interação, ou melhor se torna essa interação. A nossa mente vai ficando mais clara, os sentimentos mais elevados. Vamos ganhando novo apoio, nova força para os nossos trabalhos no mundo, para os serviços semelhantes e principalmente para a vitória sobre nós mesmos. Então, o que ele está dizendo? Quantas conquistas não poderiam ser feitas? Infelizmente, porém, a maioria se vale
inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas e menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos longamente sopitados, ou seja, espremidos, apertados durante a vigília, extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Então é aquilo, às vezes o indivíduo, pelo verniz social, segura um monte de coisa que ele queria fazer aqui, mas na hora que sai do corpo, aquilo extravasa para todo lado. Porque lá não tem verniz social, lá não tem máscara, lá não tem nada. Lá somos tais quais somos. E a nossa mente logo nos projeta aquilo que desejamos e buscamos. Então é preciso a verdadeira educação espiritual sentida e vivida, ou seja, aquela que não consiste apenas em repressão. Isso não é educação. Aquela que consiste em transformação de tendências e de paixões, orientando essa energia para o bem, para a construção. Porque senão, a gente segura aqui pelo verniz social muitas vezes, mas sai do corpo e faz tudo o que não fez aqui. O problema está sendo o mesmo. Então, a grande maioria, está dizendo ele aqui, ainda processa-se assim. Muitas vezes, em deixando o corpo, logo vamos extravasar essas nossas paixões. Pois bem, já entendemos agora a importância de nos prepararmos melhor para o sono. De aproveitarmos esse 1/3 da nossa vida no sentido de nos enriquecermos também. E então, encontrei esses dias, numa leitura que fazia, de uma obra fantástica do nosso querido Chico, uma das poucas obras dele que não é psicográfica, é na verdade psicofônica. São 3 obras nesse sentido, 2 principalmente, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Tem também Registros Imortais. Mas essas 2 instruções psicofônicas, Vozes do Grande Além, se tratam de psicofonias recebidas pelo Chico na década de 50, em Pedro Leopoldo, no Grupo Espírita Meimei. Quando ele ganhou, ele trabalhava ali juntamente com Arnaldo Rocha e outros amigos, e eles ganharam um gravador daqueles antigos, parecia uma caixa, para registrar as informações, as mensagens dos benfeitores, que vinham normalmente ao final da reunião, trazer uma orientação para eles. É interessante, porque nosso querido Oceano Vieira, lá de São Paulo, conseguiu resgatar esses áudios originais. Estavam largados num lugar lá, um pesquisador da cidade de Pedro Leopoldo encontrou aqueles rolos antigos, não sabia o que era, mandou para o Oceano tinha o material de decodificar aqueles rolos antigos e resgatou esses áudios originais. Então a gente consegue ouvir o Chico psicofonando originalmente Emmanuel, André Luiz, Meimei e os outros espíritos que nós conhecemos. E ele lançou os DVDs pela Versátil Tour. Então, pela Versátil, DVDs, filmes. Então é um material extremamente precioso. E uma das mensagens que tem muito a ver com o que hoje conversamos, recentemente a Lia, inclusive despertou esse interesse por estudar mais a questão do sono, e ela se chama Além do Sono, no livro Instruções Psicofônicas, e ela é uma mensagem do espírito Calderaro, que é aquele mesmo Calderaro lá de Um Mundo Maior, aquele mesmo benfeitor que nos fala da casa mental, da importância com a mente. Ele veio à reunião e deixou uma mensagem preciosa com relação à importância devida ao sono, que será aqui, daqui por diante, a nossa norteadora. Nós vamos ler quase que a mensagem inteira, é um pouco extensa, mas muito válida, e então ir comentando alguns pontos. Então ele começa dizendo assim, dia e noite, no tempo, simbolizam existência e morte na vida. Não há morte libertadora sem existência edificante. Não há noite proveitosa sem dia correto. Então, dia e noite representam ciclos. O dia aí associado à vida, a noite associada à morte. Para que tenhamos um bem morrer, é necessário o bem viver. A melhor maneira de nos prepararmos para a morte é bem vivendo. Como que é bem vivendo? Não no sentido de aproveitar e gozar tudo, dar livre vazão aos nossos caprichos. Não, isso não é o bem viver. Bem viver é viver de acordo com o bem, com o dever, com a reta consciência, com as leis divinas. A alma que assim vive pode esperar um desencarnar tranquilo,
o mais suave possível. Por quê? Enquanto encarnada mesmo, ela já vivia a vida do espírito. Portanto, o desencarnar é um simples libertar, é o abrir da gaiola ao pássaro que deseja voar. Bem morrer, bem viver. Assim também no plano de cada dia. Não há noite, que ele diz aqui, proveitosa, sem um dia correto. Então, se durante a vigília eu não atento para o que eu faço, para o que eu sinto, para o que eu penso, as ideias que eu cultivo, as emoções que eu trago, né, aquilo que eu gero nos corações alheios, aquilo que eu falo, o poder criador do verbo, que muitas vezes é um dos maiores complicadores do nosso paz de espírito, não tem como aproveitar a noite. Eu me recordo desses dias mesmo, eu li uma mensagem de Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 62, ele falava do verbo. E ele falava assim, essa frase me chocou. Quase sempre, computada a conversação de uma existência inteira, o balanço acusa diminuta parcela de proveito, com largo coeficiente de prejuízo e inutilidade. Então, trocando em miúdos o que Emmanuel está falando, se a gente pudesse somar, pesar, toda a conversação da nossa vida, a balança do aproveitamento ia ficar com um pezinho assim. E a balança do prejuízo e da inutilidade ia levar lá, o prato ia lá para baixo. Porque, geralmente, as nossas palavras, que nada mais são do que os nossos pensamentos e emoções revestidos, não edificam, não são para o bem, não são para a instrução. Jesus já falava, a boca fala do que está cheio o coração. Então, como a gente não cuida do coração, das emoções, geralmente as nossas palavras ou tendem para a crítica amarga, para a maledicência, para a revolta improfícua, para os ataques levianos. Então, sem cuidar ou atentar para isso a cada dia, não há como esperar um sono equilibrado. Quantos pesadelos, na verdade, não são essa conjunção aí de emoções e pensamentos em desalinho nossos, que são secundados por espíritos que nos querem influenciar negativamente. Porque os espíritos disseram isso a Kardec na questão 402. Muitos desses espíritos aproveitam-se do sono, dos sonhos, para influenciar as almas que não se cuidam, que não são vigilantes. Então é preciso ter esse olhar cuidadoso para o dia. A preparação para a noite, para o sono, não se dá 5 minutos antes de dormir apenas. Não adianta a gente ter o dia inteiro de desatino, chegar 5 minutos antes e achar que a gente vai sentar, vai ler ali uma mensagem e vamos dormir tranquilamente, em paz, e fazer as coisas que temos que fazer lá. Não. É um todo, é um contínuo. Né? Vocês não ignoram que a atividade espiritual da alma encarnada estende-se além do sono físico. No entanto, a invigilância e a irresponsabilidade à frente dos vossos compromissos geram em nosso prejuízo, quando na Terra, as alucinações, agora uma palavra difícil, hipnogógicas, toda vez que nos confiamos ao repouso. Né? Traduzindo em palavras mais simples, muitos dos nossos desequilíbrios no sono, aquele sono mal dormido, aquela noite mal dormida, aquela noite incômoda que você não acorda bem, muito disso nasce da invigilância e da irresponsabilidade ante os compromissos diários, ante a utilização das nossas faculdades, a fala, o pensamento, a escrita, seja como for. É natural que o dia mal vivido exija a noite mal assimilada. O dia mal vivido traz, por consequência, a noite mal assimilada, isto é, a noite mal recebida. O espírito menos desperto para o serviço que lhe cabe, certamente encontrará, quando desembaraçado da matéria densa, trabalho imperioso de reparação a executar. Por esse motivo, grande maioria dos companheiros encarnados gasta as horas de sono exclusivamente em esforço compulsório de reajuste. Então, o que Calderati está dizendo é que a grande maioria ainda dos encarnados gasta o sono quase exclusivamente em processo de reajuste. Ficam quase que muitas vezes num estado letárgico, né, amolecidos, não conscientes. A gente vê esses relatos na obra de André Luiz, aqueles espíritos lá que não estão mais preparados, mais lúcidos, que na descrição do André Luiz parecem aqueles zumbis, assim, né?
O espírito parece que está ouvindo, mas não está ouvindo, ele está em estado ali meio que letárgico, porque não tem essa preparação, esse cuidado. Então ele passa a noite em processo de reajuste, seja de reajuste, né, do seu perispírito, seja, muitas vezes, aí, em desatinos, que ele acaba por dar expansão, dar vazão, por conta da invigilância. Mas, se o aprendiz do bem atende à solução dos deveres que a vigília lhe impõe, então já estamos vendo aqui que um recurso imprescindível de preparação para o sono é dever bem cumprido no dia. Torna-se, como é justo, além do veículo físico, precioso auxiliar nas realizações da esfera superior. Então, ele passa, além de estar mais lúcido, mais disposto, mais conectado com o alto durante o sono, passa a se converter em instrumento da espiritualidade superior, que muitas vezes se aproveita daqueles que estão encarnados ainda, pela maior proximidade deles com os outros seres das esferas mais próximas à Terra, para se utilizarem deles, por exemplo, como médiuns. Até no mundo espiritual nós temos relatos de médiuns. Porque a espiritualidade superior tem dificuldades de alcançar muitas vezes os espíritos mais materializados. Então ela conta com seres encarnados que durante o sono funcionam como médiuns, para que eles, os espíritos superiores, possam atuar, alcançar, orientar, libertar aqueles que estão aqui. Então, além da lucidez, nós nos tornamos, vamos nos convertendo aos poucos em instrumento dos benfeitores. Que, claro, sempre aproveitam as possibilidades de expandir o trabalho. Onde eles veem alguém se esforçando, logo eles vão ajudar e secundar esse esforço. Porque outra coisa não querem que não nos projetar mais para cima, nos chamar a subir os degraus da evolução. Olha o que ele diz agora. Olha o verbo, né? Convidamos assim a vocês. Olha o verbo que ele usa. Convidamos. Não nos forçam a absolutamente nada. Não nos impõem absolutamente nada. Eles dizem, convidamos. É como Jesus no seu convite maior, né? Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Mas é se você quiser. Se você já entendeu que o melhor é seguir-me. Então é convite. O alto nunca impõe nada. O alto trabalha nos âmbitos da orientação e do convite. É claro que, por exemplo, em casos em que o espírito não pode decidir por si, como por exemplo no caso das reencarnações compulsórias, os benfeitores é que definirão as provas necessárias àquele ser, porque ele ainda não está habilitado a discernir. Mas isso aí não é uma coerção, não é uma imposição no sentido que geralmente a gente dá a palavra. Eles estão pensando no progredir daquele ser que está inabilitado naquele momento para decidir. Mas, de um modo geral, eles trabalham não com imposição, com convite. Convidamos assim a vocês, tanto quanto a outros amigos a quem nossas palavras possam chegar. É interessante que ele sabe que essas palavras não ficariam restritas lá no Grupo Espírita Meimei da década de 50. Ele sabe que mais de 50 anos depois, nós e tantos outros estaríamos ouvindo, e lendo e estudando essas palavras. Então, a quem essas palavras possam alcançar, estende-se o convite à tarefa preparatória do descanso noturno, através do dia retamente aproveitado, a fim de que a noite constitua uma província de reencontro das nossas almas, em valiosa conjugação de energias, não somente a benefício de nossa experiência particular, mas também a favor dos nossos irmãos que sofrem. Então, não só há benefício nosso, como também benefício dos irmãos sofredores. E nós, que trabalhamos na reunião mediúnica, sabemos que muitas vezes o trabalho que se inicia na reunião se estende noite adentro, na continuidade das visitas, dos diálogos, e é preciso que estejamos aptos a dar esse prosseguimento, amparando os irmãos que ainda se encontram presos, muitas vezes, às teias da matéria e da ignorância espiritual. Muitas atividades podem ser desdobradas com a colaboração ativa de quantos ainda se
se prendem a um instrumento carnal, principalmente na obra de socorro aos enfermos, que enxameiam por toda parte. Mais adiante, um pouquinho, ele diz assim: por ocasião do sono, é possível a administração de amparo direto e indireto às vítimas dos labirintos de culpa e das obsessões deploráveis, por intermédio da transfusão de fluidos e de raios magnéticos, de emanações vitais e de sugestões salvadoras, que na maioria ou na maior parte dos casos, somente os encarnados, com assistência da vida superior, podem doar a outros encarnados. Então, auxílio até mesmo aos encarnados. Em combate, em tratamento aos processos obsessivos de influenciação perniciosa, de vampirismo, que se alimentam também do sono não aproveitado. Para contrabalancear isso, contam eles também com encarnados, que justamente pela faixa, pela maior proximidade com os fluidos aqui mais animalizados, mais terrestres, conseguem atuar e alcançar melhor os espíritos que ainda estão nessa faixa. Então funcionamos como canais de atuação, né, como instrumentos de atuação, como filtros. E benfeitores da espiritualidade vivem apostos, aguardando os enfermeiros da boa vontade, samaritanos da caridade espontânea, que, superando inibições e obstáculos, se transformem em cooperadores diligentes na extensão do bem. Em outras palavras, nós estamos aqui esperando. Qualquer oportunidade, vamos aproveitar. Aguardamos os samaritanos, aqueles já mais conscientes, mais dedicados, que se esforçam por superar as limitações na boa conduta diária, no bom cultivo de pensamentos, para que possam ser aproveitados do lado de lá. Se vocês desejam, de novo o convite, se vocês desejam partilhar semelhante concurso, dediquem alguns momentos à oração cada noite, antes do mergulho no refazimento corpóreo. Então, há aqueles então que já entenderam a importância do sono e que querem realmente se preparar para aproveitar todo esse tempo, ele começa agora a orientar o que é essa preparação. Já nos falou da importância do dia, falou-nos agora da importância desse parar, silenciar à noite, antes de mergulharmos no sono, a fim de harmonizar internamente tudo que esteja em desalinho, tudo que esteja em desequilíbrio, buscando a oração como a fonte de renovação da nossa mente e do nosso psiquismo. Mas é importante, e ele vai frisar isso aqui mais adiante, não entender ou não conceber essa oração simplesmente como aqueles poucos minutos antes de dormir. A oração que deve se estender ao longo de todo o dia, encontrar a culminância nesse momento de dormir, fechando esse ciclo do dia, preparando-nos para a noite. Então, uma oração que será tão mais profunda, tão mais sincera, tão mais capaz de nos conectar com o alto, com a espiritualidade superior, quanto o nosso dia tenha sido voltado para isso. Que ele acrescenta aqui, contudo, não basta a prece formulada só por si. É indispensável que a oração tenha bases de eficiência no dia bem aproveitado. Então, tenha bases na prática, né? Na realização. Porque é assim que se fecha o ciclo. Pela oração nós buscamos o alto, pela ação o alto atua através de nós. Então, por uma nós buscamos o apoio, nós buscamos alimentar a alma. Através da outra, tudo aquilo que recebemos pode escoar para a vida, consolidando em nós esses valores. Através da oração buscamos o perfume da vida nas esferas superiores. Buscamos a água viva. Através da ação, lançamos essa água viva aos corações e esse perfume às vidas, sendo nós aqueles primeiros beneficiados pelo perfume que pudemos transportar. Eis porque dentro, é interessante no português, dentro da própria palavra oração já tem a palavra ação. Como a nos dizer que ela é o cerne, o núcleo da oração efetiva. Então, é preciso que essa oração tenha bases de eficiência no dia bem aproveitado, com abstenção da irritabilidade,
esforço em prol da compreensão fraterna, deveres irrepreensivelmente atendidos, bons pensamentos, respeito ao santuário do corpo, solidariedade e entendimento para com todos os irmãos do caminho e, sobretudo, com a calma que não chegue à ociosidade. É preciso buscar essa linha tênue aí, da calma, da serenidade, que não chegue ao extremo da ociosidade e da inércia. Com a diligência que não atinja a demasiada preocupação. Ou seja, é por outro lado também necessário buscar a ação, a realização, mas que não se converta em inquietação, em ansiedade. Tudo é preciso buscar o equilíbrio. Serenidade, apoiada, ancorada na ação, na atividade, evitando os extremos da ociosidade de um lado, da ansiedade e da inquietude do outro. Com a bondade que não se torne exagero afetivo, ou seja, a bondade lúcida, né? O amor que não se torne, ao invés de um laço, uma algema, sem os excessos de ternura, que muitas vezes, ao invés de auxiliar, prejudicam. Tem até um caso interessante, se eu não me engano, no livro Missionários da Luz, do caso daquela mãe que, por excesso de ternura, por sempre blindar os filhos em relação aos chamamentos maiores da vida, a educação, os desafios e tudo mais, acabou perdendo os 4 filhos que entraram por caminhos totalmente tortuosos e que acabaram em processos muito complicados, desencarnando e indo a esferas espirituais inferiores. E ela estava agora se preparando para voltar ao mundo espiritual. Se eu não me engano, é o capítulo 12 do livro Missionários da Luz, mas posso estar equivocado. Mas então, o benfeitor fala, por excessos de ternuras, ela acabou prejudicando ao invés de auxiliar os filhos. É o que ele está falando. Bondade que não se torne exagero afetivo, e com a retidão que não seja aspereza contundente. Ou seja, retidão, compromisso com a justiça e com o dever, mas que também não seja aquela franqueza que fere a pretexto de servir a verdade e a justiça, né? É preciso tato, é preciso dosagem nas fórmulas aí do amor e da verdade. É preciso dosar as coisas muito bem. Consagrem-se à iniciação... Perdão, faltou um parágrafo aqui. Em suma, não prescindimos do equilíbrio que converta a oração da noite numa força de introdução à espiritualidade enobrecida. Porque, através da meditação e da prece, o homem começa a criar a consciência nova que o habilita a atuar dignamente fora do corpo adormecido. Então, cultivando esse dia bem vivido, a prece e a meditação, vamos criando em nossa alma, em nossa consciência, em nossa mente, esse estado de harmonia, de equilíbrio, essa nova consciência. É interessante esse conceito que ele traz, que nos prepara a viver lá com a lucidez que nos seja possível. E a gente vê casos na obra de André Luiz de espíritos realmente muito lúcidos, que nem pareciam, num primeiro olhar, espíritos encarnados. Até André Luiz se surpreende, porque construíram isso. Consagrem-se à iniciação a que nos referimos e estaremos mais juntos. Então, quanto mais investimos nisso, mais eles investirão em nós e mais nós estaremos juntos com a espiritualidade superior. Melhor captaremos, estaremos habilitados a nos conectarmos com eles. Leon Denis vai falar muito disso também no livro O Problema do Ser e do Destino da Dor, no capítulo 21, quando ele fala da consciência e do sentido íntimo. Esse desenvolvimento de novas percepções da nossa alma que nos habilita a uma interação melhor com os benfeitores espirituais. É natural, não venham a colher resultados de imediato nas faixas mnemônicas da recordação. Ou seja, naturalmente, não vai ser de um momento para outro que nós vamos recordar de tudo isso, de lembrar de tudo que fizemos e tudo mais. As próprias limitações do corpo físico ainda restringem muito essa lembrança. Mas, como falávamos, o aspecto essencial fica. As ideias, as intuições, os sentimentos renovados. Mas, pouco a pouco, nossos recursos associados crescerão, oferecendo-nos mais alto sentido de integração com a vida verdadeira e possibilitando-nos o avanço progressivo no rumo de mais amplas dimensões nos domínios do universo. Vamos conseguindo, portanto, acessar cada vez mais esferas mais sutis, mais elevadas, conhecimentos mais nobres, ideais mais superiores. E então ele conclui:
Aqui deixamos assinalada nossa lembrança, que encerra igualmente um apelo, não só a lembrança, mas um chamado, um apelo, um convite, ao nosso trabalho mais intensivo na aplicação prática ao ideal que abraçamos. Por quê? A alma que se devota à reflexão e ao serviço, ao discernimento e ao estudo, vence as inibições do sono fisiológico e, desde a terra, vive por antecipação na sublime imortalidade. Desde aqui, caminhando pela terra, inseridos no corpo físico, passamos já a viver em clima de imortalidade, de eternidade. Está ao alcance de cada um de nós. Com a informação que agora detemos, graças ao Espiritismo que nos rasga esses véus, sabemos o quanto podemos e até devemos fazer com esse tempo, esse 1/3 de nossa existência que passamos do lado de lá. Que saibamos cada um de nós aproveitar esse tempo do sono para enriquecer em nós a espiritualidade sublime, as aquisições definitivas da nossa alma. Que possamos viver, mesmo enquanto encarnados, como seres que daqui não são, que estão aqui apenas de passagem. E que Jesus nos inspire sempre nessa caminhada. Muita paz e muita luz a todos.